Então, professor, levando em consideração que o senhor me deixou com mais tempo para fazer esse seminário do que todas as outras pessoas, porque eu te pedi para que fosse adiado, eu não gostaria de te deixar sem um respaldo. Então, eu queria, por isso que eu te mandei o resumo, te mandei os slides, tanto os antigos que eu tinha feito quanto editados, né? E aí eu decidi gravar um vídeo para você estar sabendo como é que tá as coisas, entendeu? Que eu estudei, que eu fiz a minha parte. E esse vídeo, na verdade, era para ter sido gravado ontem, ele foi em partes gravado ontem, porém a energia aqui de casa acabou e não salvou o vídeo na minha câmera. Então, basicamente, eu vou estar falando um pouco do que é a minha apresentação, que é sobre pele e seus anexos, né? Ou seja, sistema tegumentar. A pele é um órgão extremamente importante que representa aproximadamente 16% do nosso corpo, da massa corporal. 16% da nossa massa corporal, então, é pele, né? É um órgão de extrema importância. E a pele é subdividida em camadas. Essas camadas são a epiderme, a camada mais externa, e a derme, né? Que são porções de constituição tecidual distintas. Então, são tecidos extremamente distintos. E aí, além da epiderme e da derme, que são essas camadas representadas no meu desenho aqui, né? A epiderme, a derme, eu tenho ainda a hipoderme, que é uma camada de extrema importância, porém não faz parte da pele, né? A hipoderme é uma camada de hipoderme ou também tecido celular subcutâneo, que é a parte da derme, né? Mas ela não desempenha um papel na pele em si. O papel principal dela é que ela faz uma conexão entre órgãos e tecidos adjacentes e com a pele. Então, ela promove essa união. E a hipoderme ela é constituída basicamente de tecido conjuntivo frouxo e tecido adiposo, né? O tecido adiposo presente na hipoderme forma o que nós chamamos de panículo adiposo, que é uma camada de tecido adiposo, e isso vai depender da condição nutricional do indivíduo. Além disso, a pele ela desempenha diversas funções. Entre essas funções que nós temos a proteção, né? A proteção não só física, porque ela forma uma barreira realmente física, promovendo uma proteção contra desidratação, promovendo uma proteção em relação a choques mecânicos, né? Atrito, mas também uma proteção no sentido de defesa, já que na pele nós temos células do nosso sistema imunológico. Além disso, produção, né? É um local de produção de vitamina D, a nossa pele. E ainda sensorial, porque ela faz parte dessa interface entre indivíduo e organismo, já que nela nós temos um sentido, né, que é o tato. E aí, esse mesmo desenho que eu havia representado anteriormente, né, você pode conseguir vê-lo numa lâmina histológica mais ou menos assim. Então, nós temos aqui a epiderme e abaixo a derme, né, que são as subdivisões da minha pele. Então, a epiderme é uma região da pele, né, uma camada da pele que não é vascularizada. E, além disso, ela tem uma origem embrionária diferente da derme. A origem embrionária da epiderme é a ectoderme, né? E ela representa a porção epitelial. O que isso significa? Que eu tenho características, né, que são do tecido epitelial. Ela é realmente um tecido epitelial. E ela é qualquer tipo de tecido epitelial? Não, é o tecido epitelial estratificado. O que isso significa? Que eu tenho várias camadas de célula e não são todas as camadas que tocam na minha membrana basal. Então, eu tenho células que não vão estar tocando na membrana basal, consequentemente, elas recebem nutrientes por meio de difusão. Minha epiderme, no caso, ela é subdividida em camadas. Aqui são os nomes das camadas, da mais externa para a mais interna. E aí, né, essas camadas têm características próprias, como, por exemplo, a camada córnea, né, que é essa camada mais externinha aqui, ela é uma camada extremamente queratinizada, né? Ela é formada por células que são achatadas, mas elas estão mortas, né? Foram mortas, no caso, elas acumularam queratina e depois morreram, formando uma camada de queratina, né? E
Então, a camada córnea ela é basicamente uma camada queratinizada. Consequentemente, você pode imaginar que áreas que têm maior atrito vão ser áreas que vão ter essa camada, né? Então, quanto maior atrito, maior essa camada ou a existência dela, que pode também não existir, né? Temos a camada também que é a lúcida, que está abaixo da córnea. A camada lúcida é formada por uma camada de células que são achatadas, são translúcidas e elas sofreram, em sua grande maioria, a ação de hidrolases ácidas, que são enzimas, né, do sistema endossomo-lisossomo, que vão digerir boa parte dos núcleos das suas organelas. Por isso, elas formam uma camada translúcida. Além disso, elas vão ter queratina, ou seja, eu tenho células que são queratinizadas, não tanto quanto na camada córnea, né? Eu vou ter queratina presente aqui. E as células são basicamente eosinófilas. Abaixo da camada lúcida, eu tenho a camada granulosa. A camada granulosa é porque eu tenho uma grande quantidade de células que são achatadas, né? Uma fileira de células, no caso, que são achatadas, possuem um núcleo central, um citoplasma carregadíssimo de grânulos basófilos, né? Então, eu tenho células muito granulosas presentes ali. E, além disso, eu tenho grânulos que podem, né, se fundir, formando placas de deposição de lipídio, né, formando uma barreira impermeável. E aqui a camada granulosa também tem uma outra função, que é a restauração, né, a renovação da epiderme. Abaixo nós temos a camada espinhosa. Na camada espinhosa eu tenho uma quantidade de células, né, que podem ser tanto cuboides ou achatadas. Exatamente nessa minha camada espinhosa, que eu vou ter células que possuem prolongamentos citoplasmáticos, e esse prolongamento vai se juntando com o prolongamento de outra célula e outra célula, formando, né, entre elas, junções celulares, que a gente chama de junção desmossomal, que é a junção entre uma proteína caderina de um lado, caderina de um outro, e filamentos intermediários nessas células. Então, são células altamente coesas, né, por causa desses desmossomos. Abaixo da camada espinhosa, temos ainda a nossa camada basal. A camada basal também é conhecida como camada germinativa. Ela tem uma grande quantidade de células prismáticas ou cuboides, que são basófilas, e estão entre a membrana basal, né, vão separar a epiderme da derme, e ela é riquíssima em células-tronco. Então, a camada basal ou germinativa, junto com minha camada granulosa, são responsáveis pela renovação da epiderme. Além disso, na minha epiderme, eu tenho células, né, especialmente o queratinócito, que é uma célula que está presente em grande quantidade na minha epiderme, né? Então, o queratinócito é uma célula, a maioria dessas células, ela vai auxiliar exatamente na formação da minha barreira de queratina. Então, ela auxilia na formação da barreira queratinizada, né? Então, está extremamente relacionada com a camada córnea. Além disso, temos os melanócitos, que são células que produzem melanina, né? Então, vai ser os melanócitos produtores de melanina que vão conferir a coloração à pele. E a melanina é um pigmento extremamente importante na proteção contra raios ultravioletas, né? E os melanócitos se encontram principalmente na camada basal da epiderme. Então, eles formam M desmossomos com a minha membrana basal. Então, aqui eu teria melanócitos, parte de melanócitos aqui, formando desmossomos com minha membrana basal. Além disso, temos células de Langerhans que são derivadas de monócitos, né? Então, fazem parte do meu sistema imunológico, que são células de defesa, né? E células de Merkel, não tenho certeza se fala assim, que são células epiteliais modificadas e são mecanorreceptoras, ou seja, elas são sensíveis a tato e à pressão, né? Mecanorreceptoras. Essas camadas nós podemos ver histologicamente mais ou menos assim. Aqui formando camada córnea, né? Que é a camada rica em queratina. Temos a translúcida, mais ou menos aqui assim. Temos o estrato granuloso, o estrato espinhoso e ainda o basal, né? Ou germinativo. E abaixo a derme. E você pode ver com outro tipo de coloração também nessa outra imagem. Onde temos extrato córneo, grande quantidade de queratina,
a camada, né, o extrato lúcido, o extrato granuloso, o extrato espinhoso e o extrato